Quem ainda está na briga pelo acesso na Série B? São quantos times que realmente estão brigando pelo G4? O assunto hoje é acesso na Série B. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, cara, seja bem-vindo ao Torcedorismo. Estamos muito, mas muito próximos dos 90 mil inscritos. Talvez quando você estiver assistindo esse vídeo já tenhamos batido os 90 mil inscritos, mas se inscreve no canal, essa é a maior força que você pode dar pra esse canal, meu irmão. Se você tá assistindo o canal já há algum tempo e não tá inscrito, confere. Se você tá inscrito é de graça, clica no inscreva-se aí, porque hoje a gente vai falar de Série B. Mais uma vez estamos aí no esquenta da 26ª rodada da Série B. E, meu irmão, o assunto hoje é única e exclusivamente acesso. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou dividir os clubes ali que estão brigando pelo acesso em 3 categorias, tá? A primeira categoria vai ser aquele clube que tem que dar uma leve melhorada para realmente brigar pelo acesso. Então, são aqueles clubes que estão aos arredores da briga pelo acesso, tá? Então, esse vai ser um dos níveis dos clubes que ainda brigam pelo acesso. O segundo nível vão ser aqueles clubes que estão muito próximos ali de tentar, né, de entrar no G4. Então é o segundo nível dos times que brigam pelo acesso. E o primeiro nível é aqueles que são os favoritos ao acesso nesse momento da Série B. Isso aqui vai ser uma análise técnica, nada de probabilidades ainda nesse momento. Se você quiser um vídeo de probabilidades matemáticas, você comenta aqui embaixo que eu faço para você ao longo dessa semana. Então primeiro vamos para a primeira categoria, os times que estão ali precisando de um leve arranque, né? A terceira categoria ali, os times que estão ao redor da briga pelo acesso, tá? Eles estão precisando vencer para chegar na briga, né? Então, vamos lá. Cara, eu vou deixar, né, o Operário, eu vou fechar essa porta aqui no Operário, tá? Então, Atlético Goianiense para baixo, todo mundo ali, na minha opinião, brigando por permanência na Série B. Operário e CRB, eu não coloco nessa categoria, não nesse momento. Estamos na 26ª rodada da Série B, né? Não coloco eles nesse momento. Eu coloco eles nessa briga dos arredores do acesso e eu coloco eles dois ali junto com o Vila Nova, tá? Esses 3 clubes para mim estão na mesma categoria. Brigam pelos arredores do acesso. O que isso significa, cara? O Operário aqui, ele nesse momento está a 7 pontos do G4, Vila Nova está a 6, né? Então, CRB e Operário a 7 pontos, Vila Nova a 6 pontos. Cara, faltam 13 rodadas, certo? Faltam 13 rodadas, são 39 pontos. Cara, dá pra você tirar 6, 7 pontos do G4? Lógico que dá, né? Óbvio que dá. Mas aí você precisa pensar que cada um deles, né? Por exemplo, o Vila Nova, ele tá ali com 35 pontos, ele precisa somar 62 pontos, são mais 27 pontos que ele precisa fazer daqui até o final dos 39. Então é o aproveitamento que beira os 70%. Nesse momento aqui, esse é o aproveitamento do Vila Nova de pontos. Esse é o aproveitamento do líder, o Curitiba, 61 pontos. Então, o Vila Nova, o CRB e o Operário, eles precisam de 70% de aproveitamento. É um arranque daqui até o final bastante absurdo. É impossível? Lógico que não, mas é bastante difícil. E para chegar próximo da briga pelo G4, eles vão precisar pelo menos vencer os próximos 2 ou 3 jogos nas próximas rodadas. Qual dos 3 eu acho que tem a maior probabilidade de dar esse arranque? Cara, dos 3, o que tá jogando futebol mais consistente no momento é o Fantasma, é o Operário, tá? Não acho que nenhum dos 3 vai subir nesse ano. Minha opinião sincera que eu sempre dou pra você que tá aqui no canal no Torcedorismo. Não acho que nenhum dos 3 realmente vai subir. A torcida pode ficar bolada comigo e tal, só que os 3 estão em ótima posição para terminar o campeonato muito bem e se fortalecer para a temporada do ano que vem. Manter treinador, principalmente o Operário, que encontrou o Alex, um técnico muito promissor. Vai ver onde é que tá hoje o técnico do Operário da temporada passada, o Rafael Guanais, técnico do Mirassol, super bem na Série A. Então assim, manter o Alex, o Operário já tem essa tradição de manter técnicos durante um longo tempo. O CRB também manter seus treinadores, né? O Vila Nova, que gosta de trocar muito de treinador, manter o Paulo Turra por lá, que ele, apesar de estar 3 jogos sem vencer, melhorou um pouco a questão do Vila Nova. Então esses 3 times ali, eles estão ali nos arredores da briga pelo acesso. Podem subir? Podem, mas precisam de um arranque espetacular. Outros times ali, né? A segunda categoria dos times que brigam para entrar no G4. Cara, vou colocar do Avaí até o Remo, tá? Essa categoria aqui um pouco maior, é a maior categoria, são 5 clubes, né? Vai do Avaí, do Atlético Paranaense, ao Remo, Cuiabá e o Novo Horizontino. São os que brigam para entrar no G4 da Série B, beleza?
Vamos começar ali pelos times que estão com a menor pontuação nesse momento. Atlético Paranaense e Avaí, cada um com 36 pontos. Ah, Diogo, um pontinho a mais que o Vila Nova. Sim, um pontinho a mais que o Vila Nova, mas que já faz uma diferença na probabilidade e também no número de pontos que ele precisa fazer, né? O Atlético Paranaense precisa de mais 26 pontos dos 39. São 66% de aproveitamento que ele precisa manter. Também é um aproveitamento que vai ter que dar um salto absurdo. Se liga nesse meu argumento. O salto precisa ser de aproveitamento, precisa ser absurdo. O Atlético, o Avaí tem 48% de aproveitamento, os dois com 36 pontos. Eles precisam chegar a 66% nos próximos 13 jogos, tá? Curitiba tem 61. Eles precisam de campanha de campeão daqui até o final, beleza? Para chegar aos 62 pontos. É a pontuação mais segura desse momento. Pode ser que um time suba com 60 pontos, pode ser que suba com 59 pontos, pode ser, cara. Mas é mais seguro a gente trabalhar com 62 pontos, beleza? Então, a gente tem que imaginar o seguinte: qual desses dois times tem a maior capacidade de arrancar? Cara, a gente sabe que o Avaí vive um momento muito instável politicamente, financeiramente. A situação do Avaí não tá ali daquela situação perfeita de dar tranquilidade para os jogadores para eles conquistarem o acesso e tudo mais. O time é bom, o time do Avaí que foi montado é bom, mas com esses problemas financeiros deram uma prejudicada na situação do Avaí. E assim, por conta dessa instabilidade no ambiente, eu não consigo... Por time até o Avaí poderia dar uma arrancada, mas pela instabilidade no ambiente eu não consigo ver o Avaí também arrancando a ponto de botar aí mais 26 pontos no bolso e subir. O Atlético Paranaense, ele também é um time instável na competição, mas que está tentando arrumar a sua regularidade agora. Vem de 3 vitórias seguidas, tá? 3 vitórias consecutivas. O Atlético fez um desempenho muito ruim no primeiro turno. Ele precisa de mais vitórias consecutivas, pelo menos 2 ou 3 para chegar no G4, tá? Consecutivamente. É óbvio que pode diluir essas vitórias ao longo da temporada, ao longo da reta final que resta, mas precisa de mais 26 pontos. Eu consigo ver esse time do Atlético batendo ali 66% de aproveitamento nos últimos 13 jogos, mas também é uma situação bastante improvável. Por exemplo, próxima rodada do Atlético Paranaense é contra a Chapecoense fora de casa, então é praticamente um jogo de vida ou morte. Não chega a ser, mas é praticamente um jogo de vida ou morte, né? Enfrenta a Chapecoense ali na terça-feira que vem. E aí, se ele vence a Chapecoense, ele fica a 3 pontos de entrar no G4. Tá? Isso daí é imprescindível. Essa vitória para o Atlético Paranaense na próxima rodada é imprescindível, mas eu classifico o Atlético na briga pelo acesso. Novo Horizontino eu falei separadamente, apesar dele estar a 37 pontos, um ponto atrás do Atlético, e o mesmo número de pontos do Cuiabá, vou falar separadamente porque o Novo Horizontino é um caso peculiar. Ele só tá aqui no alto porque ele fez uma campanha muito boa no primeiro turno, né? Porque a campanha recente do Novo Horizontino é vexatória, 9 jogos sem vencer, é um time que tá despencando na tabela, é o time de pior aproveitamento de toda a Série B, exceto o Paysandu. Só o Paysandu tá com uma campanha recente pior que a do Novo Horizontino. Então assim, projetar o Novo Horizontino mudando a sua chave e aumentando aí o seu aproveitamento para 60% daqui até o final, eu não consigo ver. Acho possível? Acho, mas não consigo ver o Novo Horizontino. Então, apesar de estar um ponto à frente de Atlético e Avaí, eu acho que, assim, jogando futebol, o Novo Horizontino tá até atrás deles, tá? Em chances de subir, na minha opinião, chances técnicas, tá? Cuiabá é um time também muito instável, venho comentando isso aqui com vocês, né? Ali no SofaScore, que quando a rapaziada que assiste a live, eu sempre falo, né? O gráfico do Cuiabá, ele é muito inconstante, né? É um time que empata muito, né? Tá vendo? Empatou alguns jogos seguidos, aí vence um, aí perde 2, aí vence mais um, aí perde 2, aí vence mais 2, aí perde 1. Então, enfim, é um clube que não conseguiu ainda encontrar a sua linearidade na Série B, não conseguiu encontrar a sua consistência no topo da tabela. Ele precisa encontrar essa consistência. Não ser consistente até agora quer dizer que ele vai ser inconsistente até o final? Não. O Ceará, na temporada passada, era um clube inconsistente e encontrou a sua consistência na reta final. O Cuiabá precisa encontrar a sua consistência na reta final. Precisa ali de mais 25 pontos, próximo de 60% de aproveitamento também para conquistar o acesso. Tá um pouco mais à frente dos seus adversários. O Cuiabá tá ali a 4 pontos do G4 e tá na briga completamente. O Remo, cara, o Remo é um clube que eu deposito muita esperança nessa temporada. Montou um elenco excepcional, inclusive aqui depois que o Marcos Braz chegou, investiu ainda mais, reformulou ainda mais o elenco, trouxe jogadores muito tarimbados. O único problema do Remo é que ele traz
traz muitos jogadores que precisam de recuperação, né? Trouxe o Cantígio, que precisa se recuperar. Trouxe o Marrone, que precisa se recuperar. Trouxe o Natan Pescador, que precisa se recuperar. Trouxe o Jorge, que precisa se recuperar. Trouxe o Pedro Rocha, que se recuperou lá no início da temporada. Então, assim, é um clube que aposta em grandes talentos e na recuperação deles. Já conseguiu recuperar o Pedro Rocha muito bem, né? O melhor jogador da Série B. Dá pra dizer que o Marrone também tá nesse caminho, que o Cantígio tá nesse caminho. Vamos ver se Jorge e Natan Pescador também vão entrar nesse caminho. O Remo, dos times que estão aqui no alto, assim, talvez exceto o Curitiba, que é o líder, tem o melhor elenco da Série B, ali brigando com Curitiba cabeça a cabeça. É um time muito bom, mas que dentro de casa tem deixado a desejar nesse segundo turno, né? Pega um confronto direto contra o Vila Nova na próxima rodada. O Remo é o que está mais próximo do G4, dentre esses que estão aos arredores ali, tá 3 pontos, mas não consegue entrar também na próxima rodada, porque é um time que vence menos. E aqui, cara, é a chave do Remo, né? É o time que menos perdeu em toda a Série B, junto com o líder Curitiba. É muito difícil vencer um Remo, mas é um time que tem dificuldade de vencer jogos. Ele empata muito. São 11 empates. E empate não leva ninguém a lugar nenhum na Série B, tá? Não leva ninguém a lugar nenhum. Se a gente transferisse ali, ao invés de 11 empates, se a gente pudesse botar 8 derrotas pro Remo ali, tira 8 pontos do Remo ali, né? E bota 3 vitórias, ele teria um ponto a mais. Só pra você entender como que empate não leva ninguém a lugar nenhum. Se ele tivesse mais 8 derrotas desses 11 empates e mais 3 vitórias, ele teria com um ponto a mais. Então, o Remo precisa vencer jogos. Essa é a ordem, a palavra de ordem no Remo, vencer jogos. Mas é o time com maior probabilidade, na minha opinião, maior chance de furar o G4. Agora, os times que estão realmente na briga, né? Chapecoense, Criciúma, Goiás e Curitiba. Dentre todos eles, o que mais preocupa nesse momento por desempenho, não por pontuação, é o Goiás. Apesar de que o Goiás precisa de apenas mais 18 pontos para subir, são mais 6 vitórias daqui até o final, precisa vencer menos da metade dos jogos para conquistar o acesso, mas o desempenho do Goiás dentro de campo tá muito abaixo, né? Tá muito abaixo dos demais que brigam aqui pelo acesso. Eu acho que dentre os que brigam pelo acesso, o Goiás de desempenho só tá na frente ali do Novo Horizontino e talvez do Avaí. De resto tá ou igual, como ao Cuiabá, como ao Remo, e tá atrás como da Chapecoense, do Criciúma, do Curitiba e do Atlético Paranaense, tá? Então o Goiás precisa abrir o seu olho, porque se ele perde nessa próxima rodada o confronto direto pro Curitiba, ele entra aqui na 4ª posição, pode passar pra 4ª posição e entrar na mira da rapaziada que tá sonhando com o G4. Melhores times da Série B no momento: Chapecoense, Criciúma e Curitiba, com Criciúma e Curitiba à frente dos demais todos, jogando muita bola. Para mim são os dois times que estão a passos largos para a Série A do ano que vem. Porém, o Criciúma, né, melhorou seu desempenho agora na reta final, nos últimos jogos. Teve um desempenho ruim lá ali no início do campeonato, o que não deu tanta gordurinha quanto deu pro Curitiba. O Curitiba tá gordaço, né? Tá cheio de gordura aqui de pontos. Se o Curitiba cair muito de desempenho, ele não vai sair do G4, ele tá ali 8 pontos do 5º colocado, enquanto que o Criciúma tá com uma gordura de 4 pontos, é metade. Então o Criciúma, ele não pode oscilar muito daqui até o final. Então, assim, é um caminho árduo pro Criciúma, tá? Eles são mais 13 jogos em que o Criciúma não pode oscilar muito. O Coxa tem espaço para oscilar muito. Então, por isso, o único que eu classifico como já na Série A é o Curitiba. O Curitiba vai subir, para mim, é o time que realmente tá na briga. Se você me dissesse assim, pô, Diogo, você dividiu em 3 categorias, mas realmente mesmo, quem é que tá na briga pelo acesso? Assim, nesse momento, para mim, os 5 primeiros colocados. Esses 5 primeiros colocados são os principais favoritos ao acesso nesse momento, mas pode ser que saia alguém, por exemplo, aqui de baixo, como Atlético Paranaense ou Cuiabá. De resto, vai ficar para mim entre esses clubes, tá? Curitiba, Goiás, Criciúma, Chapecoense, Remo, Cuiabá e Atlético Paranaense. Para mim, esses são os principais favoritos ao acesso. Comenta aqui embaixo os seus favoritos ao acesso. E agora a gente vai fazer as nossas apostas do dia na KTO. Porque a KTO, se você não conhece, é a nossa patrocinadora do canal. E ela botou uma promoção essa semana de Copa do Brasil. E ela botou aquela promoção dos R$25 sem risco. Ela colocou na Copa do Brasil, ouviu nossos pedidos. Então é o seguinte, chance extra na Copa do Brasil. Como é que funciona? Você faz a sua conta na KTO através do link que está na descrição. Se você errar o seu palpite de no máximo R$25, você ganha o seu dinheiro de volta para tentar uma outra aposta. Como é que funciona? Só vale para apostas no Criar Aposta. Eu vou fazer aqui junto com vocês. Então você tem que entrar na aba Criar Aposta de um jogo da Copa do Brasil e selecionar 3 opções e a odd tem que ficar no mínimo 3. Tranquilo pra gente, né? Depois disso, você vem aqui nessa aba Promoções, clica na chance extra na Copa do Brasil e vem aqui, ó, aceito participar. Então vou fazer passo a passo com você. Você clica aceito participar
e bota aposte agora, tá? Eu vou fazer a minha aposta no jogo do Fluminense, tá? Que é o jogo que eu vou, o jogo do meu time, estarei lá no Maracanã. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar que o Fluminense vai vencer o jogo do Bahia. O Bahia tá bastante desfalcado. Vou botar que o Fluminense vai vencer o jogo do Bahia 1.82, não sei se o Fluminense vai classificar, mas acho que vai vencer o Bahia. Vou botar que nesse jogo vai ter mais de 1,5 gol, me parece um jogo com bastante gols, tá? E eu vou colocar ainda que o Fluminense vai fazer mais de 1,5 gol também, tá? Então, a nossa odd Não, na verdade eu vou tirar isso aqui do Fluminense mais 1,5 gol. Eu vou colocar que o Fluminense vai vencer o primeiro tempo e o segundo tempo. Acho que o Fluminense vai entrar ali com tudo. Então, a nossa odd ficou dessa forma assim. Fizemos as 3 seleções no bilhete. E aí, quando o seu bilhete estiver pronto, a odd tá acima de 3. Você vem aqui, ó, meus bônus, tá vendo? Você vem aqui, meus bônus, e bota chance extra na Copa do Brasil. Clica aqui e faz a sua aposta sem risco. Vou botar os R$25, porque se eu perder essa aposta, o meu dinheiro volta. Então, se eu ganhar, eu ganho R$85. Se eu perder, meu dinheiro volta. Então, vou botar apostar. Lembrando que esse dinheiro volta em créditos de aposta, tá? Para você tentar apostar de novo. Você ganha uma nova aposta no mesmo valor de R$25, tá bom? Então, faz sua conta na KTO no link que tá na descrição para pegar essa promoção na Copa do Brasil. Isso aqui é uma propaganda para maiores de 18 anos, tá? E aposta sempre com responsabilidade, pelo amor de Deus, tá? Então se inscreve no canal, meu irmão. Te espero no próximo vídeo. Muito obrigado por estar até esse momento aqui comigo. Tamo junto, valeu e falou!